Aleluia. Poderoso esse nome é. Ele é poderoso, queridos. É Ele que tem nos sustentado todos os dias. É Ele que tem provido o ar para eu e você respirar. É Ele que tem te feito levantar todos os dias da tua cama. Porque a sua palavra diz que as suas misericórdias, elas se renovam todos os dias sobre a mim e sobre a tua vida. E esse nome, ele tem poder para fazer tudo. O que a gente pode e o que a gente não pode. E eu quero te dizer que você está firmado no nome poderoso. Você está afirmado no nome que não existe outro nome. Nome que a palavra diz que um dia todo joelho ele se dobrará e toda língua confessará que só Ele, querido, só Ele é o Senhor. Eu queria declarar um pouquinho mais isso. Eu queria dizer mais isso. Que o nome dele é poderoso. Aleluia. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Você pode sentar. Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, louvor. Rafael, fica comigo, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Você está bem? Você está acordado? Amém. Glória a Deus. Coisa boa. Queridos, eu queria conversar com vocês. Hoje é algo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. E Ele falou forte comigo sobre esse tema. E eu queria ler para vocês aí, lá no livro de João, capítulo 14, versículo 21. Aleluia. Na revista atualizada, essa mesmo. Aquele que tem os mandamentos, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. Queridos, o tema da minha ministração hoje é sujeitai-vos a Deus. E é engraçado que a linguagem do amor de Deus, ela é um tanto quanto diferente de nós. A nossa linguagem de amor, ela está muito envolvida com apenas sentimentos, com coisas emocionais. Mas a linguagem do amor de Deus, ela é muito racional. Porque a fé em Deus, ela não é nada apenas emotivo, querido. Existe emoção, é verdade. Na presença de Deus, a gente sente emoções, a gente chora, a gente ri. Mas é uma fé racional. Diferentemente do que o mundo acredita e dizem que nós passamos por uma lavagem cerebral e que as pessoas
vive numa ilusão. A nossa fé é muito racional, ela é muito firmada, sabe? Ela tem bases. E para Deus, Ele diz que demonstração de amor é você obedecer os seus mandamentos. Ou seja, se submeter ao que Deus tem como plano original para nós. Essa é uma demonstração de amor que você pode dar a Deus. E o que eu acho interessante nesse versículo aqui de João 14, 21, é no finalzinho quando ele diz assim: será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Aleluia! O entendimento que Deus me levou aqui a pensar é que quando eu o obedeço, Ele se manifesta a mim ou para mim. Tem uma linguagem, eu acho que, se eu não me engano, é na mensagem, que ela diz que eu me manifestarei plenamente a Ele, na inteireza. Eu não sei se você tem esse desejo, mas arde no meu coração em viver as manifestações de Deus na minha vida. De poder ter um contato com Ele, de ter um face a face com Deus. E com isso eu fui impulsionado por Ele, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, a tentar viver uma vida de obediência a Ele. Sabe, de buscar a presença do Senhor. E uma coisa extraordinária que eu aprendi depois de 11 anos de cristão, foi aqui nessa igreja. Bem engraçado que isso é bom, porque a gente começa a ver o tamanho da gente em relação a Deus. Porque após 11 anos de evangelho e terminando um seminário teológico, eu descobri que eu não precisava lutar contra o pecado. Veja que coisa tão simples. Às vezes você pode pensar, mas poxa, 11 anos, Ricardo, de evangelho, tu não sabia disso? Não, querido. Eu vivia lutando para não pecar. E aí, chegando nessa igreja, uma das primeiras ministrações que eu vi do pastor Márcio, ele disse: não luta contra o pecado não, se aproxima de Deus. E aquilo foi perfeito eu ter escutado. Aquilo mudou a direção da minha luta contra o pecado. Porque eu comecei a entender que não é eu lutando que vou vencer, porque Ele já venceu. O que eu preciso ir é para o lado de quem já está com a vitória na mão. Veja que coisa maluca, eu já tinha uma medalha e eu estava buscando por ela. Você parou para pensar, veja que coisa louca. Como que a pessoa que já está com um prêmio na mão está lutando para receber? E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, ou tudo que eu tenho aprendido aqui nesse lugar. E Deus é bom. Deus é maravilhoso, querido. E eu queria conversar com vocês sobre duas pessoas bem conhecidas do nosso meio cristão. Uma delas é Isaías e o outro é Tiago. E eu queria começar falando de Isaías. Isaías, todo mundo conhece, é o profeta. E o significado de Isaías é: o Senhor é a salvação. Quando eu comecei a ler sobre Isaías, Deus esses dias me levou a estudar um pouco sobre a vida de Isaías. E aquilo foi muito bom para mim. E eu comecei a ver diferente. Quando Isaías ele foi levantado por Deus para aquela nação, naquele tempo, o povo ele estava numa crescente de prosperidade. O povo de Israel e o povo de Judá. O norte e o sul estavam crescendo, prosperando cada dia mais. E Deus ele chama o Isaías para profetizar naquele lugar. E aí começou algo diferente. Você pensa, o povo está prosperando, o povo está crescendo, então tudo vai bem. Só que não. Isaías, quando foi chamado por Deus para ministrar sobre aquela nação de Judá, ele foi com um propósito. O desejo de Deus era usar Isaías para começar a combater o pecado do povo. Veja bem, o povo estava prosperando,
Mas em contrapartida, eles estavam caindo moralmente e espiritualmente. E eu não sei se você percebe que isso tem um pouco a ver com a nossa realidade hoje. Muitas vezes, querido, as pessoas prosperam na sua vida, começam a ganhar grana, ter dinheiro. Isso acaba fazendo com que ela relaxe sobre sua espiritualidade. Ela começa a ficar tranquilo sobre o que é certo e o que é errado. E a gente precisa ter o cuidado. E Deus me mandou aqui nessa tarde para dizer para você, abrir um parênteses e dizer assim, toma cuidado. Toma cuidado com crescimentos que muitas vezes não vêm nem da parte de Deus. Mas tem alguns que vêm também. Mas cuidado, querido, com o que você vai fazer com ele. Porque o povo ali, ele estava começando a ficar moralmente detonado. E Isaías foi levantado por Deus para aquela nação para começar a confrontar, porque estava errado demais, o pessoal estava pecando e não estava nem aí para nada, para as coisas de Deus. E é engraçado que, uma observação, Isaías, alguns estudiosos acreditam que ele tinha um grau de parentesco com Uzias, um dos reis que foi da época de Isaías. Isaías, ele estava ali profetizando no povo na época de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Mas ele tinha um grau de parentesco e as pessoas acreditam que ele era primo de Uzias. Só que veja que, eu vou até ler com vocês, lá no capítulo 6, se a mídia puder projetar aí, no capítulo 6, a partir do versículo 1, é o momento que ele tem um encontro extraordinário com Deus. Ele já era profeta, ele profetizava já naquele tempo, ele falava das coisas de Deus. Mas no capítulo 6, existe um encontro incrível. E por que eu chamei a atenção que as pessoas falam que Isaías e Uzias tinham um grau de parentesco? É porque é nesse momento, quando o rei Uzias morre, que Isaías tem o maior encontro dele com Deus. E aí o que me levou a pensar é que talvez o rei, ele dava uma certa comodidade para Isaías, ele dava privilégios para ele por ser o primo ou parente distante. E talvez aquilo estava deixando Isaías num conforto. E talvez esse conforto fazia com que ele não buscasse a Deus de forma intensa como ele deveria ter feito. E eu vou ler aqui para vocês, lá no capítulo 6, a partir do versículo 1. A gente vai até o 8 e diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E chamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou meus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. E eu queria chamar a atenção para você. Depois de um tempo, Isaías caminhando com Deus, sendo usado por Deus, e de repente ele tem esse encontro com o Senhor e diz assim: coitado de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí Deus me fez pensar, é como se Deus estivesse falando com alguém que já é da igreja há algum tempo. Às vezes a gente está andando na casa de Deus, a gente está fazendo a obra do Senhor, e muitas vezes, querido, a gente está muito longe daquilo que Ele tem para nós. E é um tempo de a gente começar a refletir
sobre como está a nossa vida, como está o meu relacionamento com Deus, como é que eu tenho buscado o Senhor, o que é que eu tenho feito na obra do Senhor. E é engraçado que após isso, Isaías ele começa a viver coisas excepcionais em Deus. Tem várias passagens que chamam a atenção, mas uma delas que chama muita atenção é lá em Isaías 53, e todos conhecem, que é quando ele tem a revelação da salvação em Cristo Jesus. Depois de um tempo, querido, você andando com Deus, você precisa fazer sempre uma autoanálise. Quando você começar a fazer uma autoanálise e dedicar e direcionar a tua adoração para o lugar certo, Deus vai começar a te revelar coisas. Deus vai começar a revelar coisas na tua vida que você nem imaginava. Você já pensou um profeta 700 e poucos anos antes de Cristo? Ele já viu a salvação em Cristo Jesus. Foi dada uma revelação para ele porque ele decidiu fazer o que era certo. Ele lutava contra o pecado do povo, mas nesse momento ele assume que ele fazia parte daquele meio. E aí ele tem a revelação no Isaías 53 e em Isaías 61, 7, é um versículo que eu mais amo na Bíblia, que foi o primeiro que eu recebi de Deus como presente, acho que todos conhecem, que diz, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa herança, por isso, na vossa terra possuirei o dobro e tereis perpétua alegria. Queridos, quando você começa a ter uma vida de santidade, quando você começa a ter uma vida que agrada a Deus, obedecendo os seus mandamentos, Ele começa a derramar promessas sobre a tua vida. E você começa a enxergar diferente. Porque muitas vezes a promessa já está feita, mas eu não consigo ver, porque meus olhos estão turvos. E Deus está chamando a atenção para você nessa tarde. Como estão os teus olhos? Você tem cuidado dele? Para onde você tem olhado? Em quem você tem baseado a tua fé? E é curioso, tem uma curiosidade também que eu fiquei sabendo estudando sobre Isaías, que alguns estudiosos acreditam que até o capítulo 39 de Isaías, foi ele mesmo que escreveu. Mas do 40 ao 66, acredita-se que foi outra pessoa que escreveu. E aí eu quero trazer para você essa curiosidade porque é tremendo. Por quê? Porque, de fato, foi Isaías que escreveu. Mas faz todo sentido. Porque a partir do capítulo 40, fala do exílio da Babilônia e de várias coisas que Isaías já havia morrido. E como que o homem escreve algo que ele não viveu? Sabe quando é que você vai começar a escrever coisas que você não viveu? Quando você começar a se relacionar com Deus. E Isaías teve esse privilégio de escrever coisas que iriam passar, mas porque ele estava tendo uma vida de relacionamento com Deus. Ou seja, quando você desfruta do amor de Deus, quando você revela o teu amor por Deus, você começa a viver a revelação dele. E esse é o amor que nós devemos demonstrar por Deus. É viver a vontade dele. A palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E muitas vezes a nossa vida não está boa, agradável e perfeita. Mas isso me leva a pensar que se eu não estou vivendo, querido, existe algo que eu preciso melhorar. Existe algo em minha vida que precisa ser transformado. E na minha concepção, todas as respostas estão no nome de Jesus. Eu posso correr o mundo, eu posso lutar, eu posso trabalhar, eu posso me esforçar. Mas tudo que eu preciso está em Deus, porque Ele é fonte da minha vida. Eu decidi fazer isso, entregar para Ele a minha vida e eu passo agora a não mais viver. E outra revelação incrível que eu escutei esses dias, lá na escola de ministro, isso mexeu muito comigo porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu fiquei pensando, poxa, eu poderia ter pensado nisso. Seria legal se partisse de mim. Aleluia.
O professor Marcos Honório, dando a aula lá para nós, ele disse assim: o resumo de todos os pecados, ele é o egoísmo. E aquilo, meu irmão, bateu forte. Porque eu disse, não é que é mesmo? Porque se você mata, se você rouba, se você fala mal de alguém, sempre é para satisfazer a tua carne. Sempre é para satisfazer a tua vontade, aquilo que você quer e deseja. Ainda que seja por capricho. Porque tem pessoas que roubam por capricho, tem pessoas que matam por capricho. Para se mostrar imponente. E aí eu comecei a pensar, caramba, eu poderia ter pensado no lugar dele, mas não deu. Passou essa. E aí eu comecei a pensar, cara, eu preciso matar um pouco mais o meu eu. Eu só vou começar a viver coisas da vontade de Deus quando eu vou matando o meu egocentrismo. Porque agora eu decidi viver eu decidi viver uma vida cristocêntrica. Eita glória. Quase que eu falava em línguas agora. A gente é muito egocêntrico, mas precisamos ser cristocêntricos. E quando a gente passar a viver isso, queridos, pode ter certeza, muita coisa na nossa vida vai mudar. Então é necessário eu pensar, como que eu posso demonstrar um amor por alguém que demonstrou o amor por mim dando tudo o que tinha. Hoje é um dia propício para a gente pensar sobre demonstração de amor por Deus. Porque hoje é um dia de ceia. É um dia que a gente faz um memorial para lembrar do que Ele fez por mim e por você. Então, é um dia muito bom para você pensar, o que é que eu faço para agradar a Deus? E Deus, Ele é tão bom que Ele deixa escrito. Você não precisa descobrir nada. É só você ler a Bíblia, ela vai te dizer. Obedecer os mandamentos, ponto final. E aí você agrada a Deus. Aleluia. Eu queria passar agora para o outro personagem que me chamou bastante atenção, e é outro que eu tenho lido. Deus, Ele começou com umas histórias esquisitas comigo. Ele começou a falar comigo sobre estudar algumas pessoas na Bíblia, mas ele disse assim, eu quero uma no Antigo Testamento e uma no Novo. Eu disse, glória a Deus. O Senhor está mandando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí eu comecei a ver também, estudar sobre a vida de Tiago. E Tiago é uma coisa interessante. Eu tenho quase certeza que, como eu também, quando li a Bíblia pelas primeiras vezes, eu acredito que tem alguns aqui que talvez esteja começando a ler, não sabe que Tiago, que está na Bíblia, é o irmão de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que nem todo mundo sabe disso. E lendo sobre isso, quando eu descobri, me surpreendeu. Eu disse, caramba, é o irmão de Jesus. Só que uma outra curiosidade sobre a vida de Tiago é que é incrível. Os estudiosos, eles acreditam que Tiago, enquanto Jesus estava na terra, pregando o evangelho, fazendo prodígios e maravilha, Tiago não se converteu. Veja que coisa incrível. Era o irmão de Jesus, morava na casa de Jesus, via Jesus pregando, fazendo prodígio e maravilha e não converteu. E aí eu fiquei um tanto quanto assim, ufa, porque tem parentes meus que não converteram ainda, né? Glória a Deus, né? Estou no caminho certo. O irmão de Jesus não tinha convertido, morava com ele. Meu Deus, eu comecei a pensar como é que pode isso. Como que a pessoa mora com Jesus e não converte? É louco pensar sobre isso. A gente hoje que tem o conhecimento um pouco de quem é Jesus, é impossível a gente não converter. Mas enfim, ele morava junto lá e não era convertido. E os estudiosos acreditam que ele se converteu com uma aparição de Jesus para ele. Jesus, depois de ressurreto, ele apareceu e se apresentou para Tiago. E aí Tiago converteu, não teve mais jeito. Porque eu acho ali, ele viu todo o cumprimento e não seria possível que ele não vivesse isso. E uma coisa incrível é que quando Jesus, Deus, ele não desiste de nós, é porque ele sabe do potencial que a gente tem.
E pouco tempo depois da conversão de Tiago, Tiago ele assumiu uma igreja em Jerusalém. Ele passou a ser o pastor de uma igreja lá. Aí você pode pensar, pô, que incrédulo, e agora o cara é pastor, vê que doideira. Querido, não desiste de ninguém não. Tem uma pessoa, talvez, que te apurrinha muito, que te estressa, que não acredita naquilo que tu pregas. Mas essa pessoa, ela merece o evangelho. Sabe por quê? Porque Cristo morreu por ela também. E eu e você não pode desistir, ainda que seja aquele parente mais chato, e que muitas vezes ele até tira onda de você, mas insista nele, porque Deus tem um projeto na vida dele também. E ele pode se tornar um Tiago. O livro de Tiago, ele se preocupa muito mais em cumprir os deveres do que somente se apegar à teoria. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção também. Porque, queridos, tem muita gente que se apega à teoria. Conhece a Bíblia de cabo a rabo, como diz por aí, né? Eu até posso fazer um comparativo. O meu pai, ele não é cristão. E ele falou para mim que já leu a Bíblia 2 vezes. Ele é um cara que gosta muito de ler. E aí a gente precisa pensar, não importa o quanto eu tenho conhecimento ou contato da Bíblia, importa o quanto eu vivo dela. Vale mais você viver um versículo dela. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você viver esse versículo, a tua vida é mudada, a tua vida é transformada. E aí você vai entender o restante dela, todinho. E Tiago, ele se preocupa muito. Ele se preocupa muito na teoria, mas ele fala da prática. Que a gente não pode ser um negligente. A gente precisa ser um praticante da palavra de Deus. E Deus está chamando a nossa atenção nesse tempo. Pratica a palavra. Não só lê a palavra, não só estuda ela, mas vive ela. Quando você começar a viver, as pessoas ao teu redor serão transformadas. Deus tem falado muito isso comigo. Tem até uma frase que o pessoal atribui a Billy Graham, que diz que pregue a palavra, se for possível, use a Bíblia. Veja que doideira. A tua vida, ela pode pregar muito mais do que 10 versículos que você pode ler. Porque não adianta você ler a Bíblia inteira e não viver nada. As pessoas não vão crer nesse Deus. E aí Deus me levou lá para o capítulo 4 de Tiago. A mídia puder projetar aí, capítulo 4, versículo 1. E eu queria ler isso aqui com vocês. Aleluia. Diz assim: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Veja que forte. A Bíblia está dizendo aqui que toda guerra e toda contenda que existe no mundo, ela está nada mais, nada menos ligada do que a nossa vontade, nossos prazeres, a nossa carne. Então, por que Deus ele me chamou a atenção para esse versículo? É porque, queridos, a gente tem vivido o Evangelho querendo que ele se adapte ao nosso jeito de viver, à nossa vontade, ao que eu acredito. Paulo fala que de nada serve toda a sabedoria que ele tinha. Nós precisamos, a mais de ler a palavra, mas precisamos viver e matar a nossa carne todos os dias. A gente precisa viver aquele versículo que diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente começar a viver isso de forma intensa, irmão, muita coisa vai ser mudada. No versículo 3 diz assim: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Mais uma vez ele vem falando de nós. E mais na frente ele vai falar uma coisa incrível. Vamos ler mais um pouquinho. No versículo 17 ele diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem
e não faz, nisso está pecando. Ou seja, a gente sabe o que é o certo e não faz. Isso é pecado. Mas esse versículo aqui mata tudão. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Foi de onde surgiu o tema dessa ministração. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aí é a chave de nós vivermos grandes coisas em Deus. Quando a gente se sujeita a Deus, quando a gente se sujeita aos mandamentos de Deus, a nossa carne morre. E naturalmente, a gente vive uma vida íntegra em Deus. E aí eu descobri, como fosse um checkmate, Satanás, ele não serve para nada mesmo, ele não tem poder nenhum. Porque a Bíblia está dizendo aqui, se sujeita a Deus e só fica paradinho, que o diabo não vai fazer nada na tua vida. Às vezes tem pessoas que estão querendo lutar contra o diabo. O diabo se levantou. É um levanta e senta arretado desse diabo. Nunca vi um negócio desse. Mas quando você resiste a ele somente, fica parado, ele vai fugir de você. Ou seja, o pecado não tem nada a ver com o diabo não, irmão. Ele só dá sugestão. Quem faz é a gente, é a nossa carne. Então, em resumo, a tua luta contra o pecado não diz respeito a Satanás, não diz respeito ao diabo. A tua luta contra o pecado diz respeito à tua carne, à tua vontade de viver coisas que não deve. Ou seja, irmão, tudo está na gente, problema. Jesus Cristo, ele foi para a cruz, pagou um preço de sangue, sofreu pra caramba, se entregou totalmente, para muitas vezes, por conta de um desejo, a gente desprezar isso. A Bíblia fala até que se você quiser se converter a Deus e sair e querer voltar de novo, é como se você quisesse matar Jesus de novo. Veja que sério isso. É como se o sacrifício que ele fez por mim e por vocês não valesse de nada. E é por isso que ele fala: quer se declarar para mim? Quer dizer que me ama? Obedece os mandamentos. Essa é a demonstração de amor que eu posso dar por Deus. Ontem a gente teve aqui um culto jovem e o tema era a identificação. O propósito era que as pessoas viessem fantasiadas de um personagem que ela se identifica na Bíblia. E isso me fez refletir bastante, porque muitas vezes a gente procura heróis lá em Hollywood, quando todos os heróis que a gente pode se inspirar estão aqui, pertinho de você. Muitas vezes na tua cabeceira, do lado da tua cama. E você está procurando heróis. Você está procurando pessoas que possam mudar a tua vida. Só existe uma pessoa que pode mudar a minha e a tua vida. E o nome dele é Jesus Cristo. Você pode rodar esse mundo todo. Você pode ir para Hollywood, você pode ir para a Europa, para qualquer lugar no mundo. Não existe, irmão, ninguém que possa mudar a tua vida. A não ser alguém especial, maravilhoso, lindo, que eu amo tanto. Só ele pode me mudar da água para o vinho. Quando eu penso como eu caminhava na vida e hoje como eu estou caminhando, eu digo, meu Deus, não tem super-homem de canto nenhum que possa fazer isso. Mas Jesus fez. E eu tenho certeza que se nós dessemos aqui para cada um que está aqui nesse lugar, um microfone dizendo assim, ó, Jesus já fez alguma coisa por você, você teria algo para falar. Porque Jesus já mudou a vida de muita gente. Mas todo dia é uma oportunidade de nós sermos mudados de novo.
Queridos, a gente vive numa sociedade sem perspectiva. Eu já falei muito isso. Tem os personagens que hoje têm sido ovacionados no mundo secular, que dá até preguiça de ver. Tem uns caras nada a ver, irmão. Se você olhar para a nossa juventude hoje, não vivendo aquela questão de TBT, né, vivendo o passado, mas os personagens na minha época eram caras firmes. A gente pode até citar alguns aqui no Brasil, né, o Ayrton Senna, o Pelé, pessoas que eram, tipo assim, forte, resistente, mas não vivia com uma vida escandalosa, entre aspas, tá? Não eram cristãos assim, mas eram pessoas forjadas, sabe, que tinha força para as coisas. Hoje em dia a gente olha para a sociedade e vê uns caras que hoje é ovacionado por aí, eu faço, meu Deus do céu, que sociedade frágil. Ontem a gente teve uma ministração aqui incrível, de um cara chamado Bidan. Meu Deus do céu, aquele homem ali poderia ser um herói. Sério mesmo, irmão. Quem não veio ontem perdeu. A vida do cara fala muito. Vou dar um resumo para vocês. Ele nasceu na África e esse cara passava muita necessidade. Ele falou até que dormia num chão pior do que esse aqui. Esse aqui é lisinho. Botava um lençol e dormia. Ele disse que muitas vezes chegava da escola e abria a geladeira e não tinha nada. Ele tomava água e deitava e ia dormir. Quando ele escutava barulho de panela, ele levantava. Eita, será que chegou comida? E hoje o cara é neurocirurgião da restauração, médico. Um cara com 35 anos, novo, que conseguiu vencer na vida. E aí eu vejo um testemunho desse, eu digo, meu Deus, veja o que Deus faz na vida de um homem. Porque ele o tempo todo ele diz, ó, eu fiz isso, eu vivi isso, porque Deus era comigo. Porque Jesus me ajudou. Porque Jesus mudou a minha vida. Porque aos 9 anos eu conheci o Evangelho. Ou seja, o Evangelho é transformador. Jesus, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa história. Não existe coisas nesse mundo, irmão, que Deus não possa mudar. A única coisa que pode limitar a mudança em nossas vidas somos nós mesmos, ao não decidir viver o que Deus tem para nós. Em Tiago 4:8 diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Queridos, quando a Bíblia fala aqui em humilhai-vos, né, em tornar a tua alegria em tristeza, Deus não está querendo acabar com a tua vida, Ele não está querendo tirar a tua alegria. Quando Ele fala sobre a alegria ser mudada em tristeza, é porque a tua alegria muitas vezes não é a verdadeira alegria. E como eu posso entender isso? Às vezes, irmão, a Bíblia fala que tem caminho que para um homem parece que é caminho de paz, mas no final é caminho de morte. Então por isso que ele diz que você precisa se submeter, você precisa ser humilde para entender a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita para você. Quando a gente lê um versículo desse, a gente pensa que Deus ele é malvado. Ele quer que eu me humilhe, Ele quer que eu viva triste. Não, irmão. O que Ele quer mudar é a tua perspectiva de vida, a tua forma de ver a vida. Fazer diferente do povo de Israel, porque enquanto prosperava, começava a ficar moralmente ridículo. A gente precisa entender quais são as verdades que Deus quer que a gente viva. O que Ele mais quer, meu irmão, é te ver feliz, porque Ele é um bom pai. E todo bom pai, ele gosta de ver a alegria do filho, ele gosta de ver o filho sorrindo.
Ele diz até que eu pensei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Deus, Ele não está querendo tirar o desejo do teu coração, Ele não está querendo arrancar os teus sonhos, mas Ele está querendo começar a te levar a sonhar de forma perfeita. São sonhos que vão agradar o coração do Pai, e aí você vai fluir na tua vida. Ele está querendo mudar a perspectiva de mundo, porque a gente muitas vezes chega para o Evangelho entranhado de coisas que não agradam a Deus, e muitas vezes pedimos a Ele: Senhor, eu quero isso. E Ele está dizendo: eu não posso te dar, filho. Sabe por quê? Porque se eu lhe der, você vai fazer igual o povo de Israel. A gente precisa se preparar mais, irmão. A gente precisa buscar mais a presença de Deus. Se humilhar sobre a potente mão dele não é ficar humilhado, é se derramar nele e dizer: Senhor, eu estou disposto a fazer morrer aquilo que minha carne quer e viver a tua vontade. Porque evangelho, querido, é mudança de vida. Muitas vezes a gente prega um evangelho, não tem transformação, e isso não é evangelho. Evangelho é mudança de vida, mudança de caráter, mudança de direção, é conversão. Eu não posso pregar o evangelho e dizer que tudo vai bem se que eu mude primeiro. Existem grandes promessas na minha e na tua vida. Isso é verdade. E eu prego isso, eu sempre digo: queridos, se você não quiser falar sobre dar certo, não me vê pregando. Porque toda vez que eu prego, no final dá certo. Sabe por quê? Porque no final, a igreja vai ser triunfante. Então toda a história que acontece na minha e na tua vida, no final, vai dar certo. Porque Jesus já morreu por mim e por você. A Bíblia diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então você está preocupado com o quê? Se o pior te acontecer, que é a morte, você vai viver, querido. Então não tem coisa ruim no evangelho. Tem pessoas que às vezes falam comigo e dizem assim: meu Deus, eu não aguento mais ver pessoas pregando bênção. Meu Deus do céu, o evangelho é bênção sim. É prosperidade sim, é cura sim. Porque esse é o caráter de Deus. Deus não trabalha com arma de Satanás não, irmão, para mudar a tua vida. Deus trabalha com as armas dele. Ele está escrito aqui. É tudo que Ele quer que você viva. Deus não vai te enfermar, Deus não vai te levar para a cova. Deus não trabalha com isso não, pelo amor de Deus. Começa a conhecer quem é o teu Deus, a quem você serve. E você vai começar a dizer: meu Deus, se está acontecendo uma prova, é para que eu seja forjado, é para que eu seja mudado. Mudança dói, irmão. Mudança é desconfortável. Eu sei o que é mudança. Eu tenho vivido mudança na minha vida. E muitas vezes dói. Muitas vezes o nosso coração, a nossa carne quer questionar a Deus. Oh Deus, por que isso está acontecendo? Eu acho que só sou eu que faço isso, mas eu digo assim: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade. Aí Ele diz assim: Ricardo, onde estava você quando eu criei o mundo? Foi a mesma coisa que Ele disse para Jó. Às vezes você quer questionar a Deus e não está vivendo como Ele quer que você viva. Não está fazendo o que Ele quer que você faça. Não me venha com conversa de que evangelho é só tranquilidade, é graça irresistível. Não me diga isso, meu irmão. Porque eu tenho vivido o evangelho há 14 anos. E é transformação em cima de transformação. É mudança em cima de mudança. Se não for assim, para mim não é evangelho. Se você disser para mim: não, Ricardo, eu chego no evangelho, continuo como eu estou e a vida vai prosperar. Meu irmão, estou fora. Eu estou fora disso. Eu quero viver a vontade do meu Pai. Eu quero declarar o amor que eu sinto por Ele. Eu quero retribuir o que Ele faz por mim, mesmo não podendo dar na altura que Ele me deu. Mas o que eu puder dar para Ele, eu vou dar, irmão. Se é santidade que Ele quer que eu viva, eu vou viver santidade. Se é o evangelho que Ele quer que eu pregue, eu vou pregar o evangelho. Se são as pessoas que Ele quer que eu cuide, eu vou cuidar. Ele me chamou para isso. A minha vida hoje não tem mais sentido sem viver o evangelho.
Evangelho é você se preocupar com o teu próximo. O evangelho é você sair do centro e botar pessoas no centro. Não que você vai tirar Deus, mas é porque é difícil a gente colocar alguém no lugar da gente. É sempre assim, eu em primeiro lugar, depois alguém. A gente não consegue dizer assim, primeiro fulano, depois eu. É difícil dizer isso. Mas o evangelho verdadeiro é isso. Jesus Cristo, com toda a glória que ele tinha, e ele podia desfrutar dela, mas ele abriu mão, e ele foi lavar os pés dos discípulos. Era para ser o contrário, não. Era para os discípulos pedir para lavar os pés dele. Mas ele é diferente, irmão. Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Esse é o Jesus que eu conheci. É aquele que se despiu de tudo que tinha. Ele abriu mão por amor de mim e de você. E às vezes eu não quero abrir mão de um futebol que eu queria assistir. Às vezes eu não quero abrir mão de dormir um pouquinho mais. E aí eu fico pensando, meu Deus, se Jesus fosse igual a gente estava ferrado. Ia dar ruim. Mas nessa tarde, como eu sempre falo, no final tudo vai dar certo. Sabe por que vai dar certo? Porque quem está aqui no centro é Jesus. E quando ele está no centro das coisas, precisa acontecer na minha e na tua vida. Não pode ficar estático. Não é uma vida parada, inerte. Queridos, isso é o corpo de Cristo. O corpo se move. O corpo está funcionando em todo o tempo. Enquanto você está sentado aí, o teu cérebro está processando um bocado de coisa. Tu só está conseguindo ver porque teu cérebro está se movendo, fazendo um bocado de ligações entre neurônios e você consegue ver, você consegue escutar. Você consegue sentir o frio ou o calor. Porque o corpo ele se move. O corpo ele não é estático. Porque existe alguém que é cabeça e que faz movimentar tudo. Aleluia. Esse é o Deus que eu e você serve. Esse é o Deus que hoje a gente está fazendo memorial por ele. Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Jesus Cristo, aquele que é o início e ele é o fim. Jesus Cristo é aquele que te amou. E pela alegria que foi proposta para ele, ele não abriu mão e foi até o final e morreu na cruz por mim e por você. Cristo é esse que muda a vida das pessoas. Eu queria chamar o louvor aqui, por favor. Aleluia. Irmão, não aceita conversa mole sobre a tua vida. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando sobre esse evangelho de que a vitória é certa, do mais do que vencedor. E as pessoas ficam boladas com isso, as pessoas ficam, não pode, não vai ser sempre vitória. E aí eu discordo. Porque em tudo que eu tenho vivido nesses 14 anos dentro do evangelho, irmão, quantas coisas eu pensei que dali eu não passava. Rapaz, esse aqui não tem jeito não. Perdi mesmo, não tem jeito. E no final, Jesus dá uma solução. Eu poderia passar a tarde inteira, entrar pela noite dizendo para você alguns testemunhos que eu vivi na minha vida. De que parecia que nada ia dar certo no final. Mas sempre ele arruma uma forma. Porque ele é Deus. Eu e você somos limitados. A gente vai até onde a nossa mente alcança. Você só entende daquilo que você teve conhecimento. Se você não conheceu, para você aquilo ali, você não acredita. E sabe que muitas vezes a gente não vive o evangelho de forma plena, porque a gente não conhece. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas isso não funciona na minha vida. É, querido, é verdade. Você tem razão. Não funciona porque você não conhece. Muitas vezes eu me peguei pensando, tem coisas que eu acho que Deus não planejou para a minha vida. Algumas vezes eu já pensei sobre isso. Eu disse, meu Deus, eu acho que nessa área aqui tem que ser assim mesmo e eu vou viver assim.
Mas eu vou amar a Deus porque Deus é bom, independente disso. Sabe, mas o que Deus tem ministrado no meu coração é que isso é para mim também. Mas eu ainda não estou vivendo, porque aquilo ali não bateu como verdade no meu coração. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas a verdade, ela só liberta quando a gente a conhece de fato. E quando bate no coração como verdade é porque você conheceu de fato. Tem coisas, irmão, que na minha e na tua vida não está acontecendo porque a gente ainda não conhece de Deus. Deus, ele é pleno. A Bíblia diz que Jesus, ele é tudo em todos. Ele quer mudar a tua vida por completo. Deus, ele não faz meia boca. A obra é completa, irmão. Agora eu e você só vai desfrutar daquilo que a gente crê. Chegou o tempo de a gente crer plenamente. Deixar as escamas cair dos olhos. Quebrar todo o sofisma que foi lançado sobre a nossa vida. Existem coisas que lançaram sobre nós. E que se a gente parar para refletir, no final a gente vai dizer: é verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso que disseram ao teu respeito, que no final, quando você reflete, é verdade, eu quero te dizer: é mentira. É sofisma. É enganação de Satanás. Para mim e para a tua vida. Porque ele não pode fazer nada. Mas mentir ele pode. Porque ele é o pai da mentira. Então por isso que ele usa essa arma poderosa que ele tem. E começa a lançar mentiras contra mim e contra a tua vida. E a gente começa a meditar sobre aquilo e fala assim: meu rapaz, tem razão. Mas Deus me trouxe nessa tarde para dizer a você: isso é mentira. Verdade é o que a Bíblia diz que você é. Verdade é o que a Bíblia diz que você pode ter. Verdade é o que a Bíblia diz que você pode fazer. Isso é verdade. Então não abra mão, irmão, da verdade. E baseado nessa verdade, vamos cear. Mas eu quero te levar a pensar, a refletir sobre a tua vida como está. Como você está caminhando com Deus, como está o teu relacionamento com Deus. Esquece o teu irmão que está do lado. Esquece ainda que tiver alguém que você ama muito do lado. Esquece dela um pouquinho. E medita como está a tua trajetória com Deus. Como está a tua caminhada com Ele. O que é que você tem feito a respeito desse assunto que te incomoda tanto? Qual o envolvimento de Deus nisso? O quanto Ele está envolvido naquilo que te atrapalha, de que te deixa triste, de que te coloca para baixo, que tira teu autoestima. E que muitas vezes te leva a pensar que não vai dar certo. Que você não nasceu para isso porque você é pequeno demais. Onde é que Deus está nesse assunto da tua vida? Será que Ele está no meio? Será que Ele está bem longe? Será que Ele nem existe para esse assunto na tua vida? Pensa direitinho. A Bíblia diz que quando for cear, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examina o nível de relacionamento que você está tendo com Deus. E eu posso confessar para vocês, todas as vezes que eu venho cear e que eu reflito sobre o meu relacionamento com Deus, eu vejo, meu Deus, como está aquém do que tem que ser. Eu preciso me relacionar mais com Ele. Eu preciso ter mais tempo com Ele. Eu preciso conversar mais com Ele. Eu preciso chorar mais com Ele. Eu preciso abraçá-lo. E eu tenho tentado, irmão, mas ainda falta muito. Então pensa nesse momento. O louvor vai tocar uma música agora. E eu queria que você refletisse. Como está a minha vida? E nesse assunto que tanto me aperreia, aonde Deus está? Vamos refletir sobre isso? Aleluia. Jesus,
vida, o sentido da minha canção. Meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Jesus, Jesus, mestre da vida, o sentido da minha canção. Tu és o meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Tu me ensinas a beleza de existir, inspirado por tua vida, tua própria vida, amigo fiel. Aleluia. Queridos, busca se sujeitar à vontade de Deus para a tua vida. Abre mão um pouquinho. Vamos pensar junto. Até aqui, você tem caminhado uma vida dessa forma que você pensa que é o certo. Mas eu tenho certeza que existem coisas na sua vida que ainda não está em linha com o que a palavra diz, para que você viva. Já que até agora não deu certo, vamos fazer o seguinte: vamos tirar a nossa vontade, vamos tirar os nossos achismos e vamos fazer do jeito que Ele quer. E aí você vai experimentar se vai dar certo ou errado. Eu não sei a tua idade agora, mas na idade que você está hoje, da forma que você caminhou até agora, não foi essas coisas todas. Eu queria te convidar nessa noite a mudar um pouco. Tira um pouco a tua vontade do centro e coloca Ele. Coloca o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Bota no centro e começa a viver. Eu vou te dar um prazo não muito grande da tua idade, mas ficou um ano fazendo de acordo com o que a palavra diz que você faça. Se nesse um ano não mudar, você desiste. Aí você volta a fazer do seu jeito. Mas faz esse teste. E eu queria aproveitar esse momento de reflexão e eu queria dizer para você que está aqui, que ainda não fez uma aliança com Deus, que está andando meio que como se estivesse caminhando sozinho, sem uma direção certa, sem a direção de Deus. E nessa tarde você sentiu o Espírito Santo falando contigo. Talvez dentro do teu coração, algumas coisas que eu falei, disse assim: cara, eu nunca tinha pensado assim. E nessa tarde Deus está te dando uma oportunidade. Ele está dizendo: filho, diante disso que teu coração palpitou um pouquinho mais forte, eu tenho mudanças para ser feitas. E tem mudanças, irmão, que só vai acontecer se Ele entrar e passar seu centro. Tem coisas que fogem a minha e a tua força. E aí nessa tarde eu queria te dar essa oportunidade. Se você está aqui e não fez essa aliança com Deus ainda, não fique envergonhado. Eu acho que é uma tarde muito propícia, porque é uma tarde de, se você fizer essa aliança com Deus, você vai poder até ceiar com Ele. É um privilégio. Você está aqui nessa tarde e você quer
dar um passo de mudança na tua vida. Você está aqui e está dizendo assim: rapaz, eu vou provar desse 1 ano aí que esse doido falou aí na frente. Você está aqui e quer fazer essa opção? Você quer tentar viver uma realidade diferente? Você está aqui nessa tarde? E se você está aqui em um dia, você já esteve andando com Deus, mas as coisas não caminharam como você queria. Teve pessoas que pisaram no teu pé, que te magoaram e fizeram coisas que te fizeram parar. Mas essa tarde é uma oportunidade de Deus dizer: eu não sou essa pessoa. Eu sou o Deus que te ama, eu sou o Deus que te conduzia até aqui nessa tarde. Eu sou o Deus que te trouxe aqui para mudar a tua vida, a tua realidade. Você está aqui também? Tem alguém nessa realidade que um dia andou com Deus e por algum motivo acabou se afastando e hoje não está vivendo mais esse relacionamento com Deus? Você está aqui? Amém? Glória a Deus. Todos salvos. Então vamos aproveitar esse clima e vamos participar de algo poderoso. Tem pessoas que acham, né, que quando a gente vai cear, os mais antigos vão entender. Não tem o Popeye, quando ele comia o espinafre? Tem pessoas que acham que quando cear vai começar a ficar forte, isso, aquilo, outro. Mas na verdade não tem nada a ver com espinafre. Quando você faz esse ato, você está dizendo assim: Jesus, eu não esqueci que você morreu e ressuscitou, mas que veio me buscar. Não vai ter uma coisa sobrenatural e você vai pular, vai cortar laço, vai chupar cana. Não tem nada com isso. É um memorial do que você crê. Com o passar do tempo, você vai ficar mais forte do que papai. Bem mais. Mas esse ato aqui é um ato reflexivo. É um ato onde eu observo como está o meu relacionamento com Deus, o que eu tenho feito com Ele, o que eu tenho feito daquilo que Ele mandou fazer. E eu digo para Ele: Senhor, vou melhorar, mas eu ainda creio que o Senhor volta para me buscar. A Bíblia diz que a gente vai fazer isso até o dia que Ele volte. E um dia eu falei numa ceia aqui que eu espero muito por esse dia. Vai ter um dia que a gente vai cear todo mundo numa mesa gigante. Eu penso os anjos fazendo uma mesa aposta, servindo cada um dos filhos. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos a nosso favor, não é? Eu fico imaginando um mesão gigante, e eu e você sentado um lado a lado com o outro, e Jesus na ponta, porque quem está na ponta é que paga a conta, não é isso? E Ele pagou a minha e a tua conta. Já foi pago. Você não precisa se esforçar para a salvação. Você só precisa vibrar. Você só precisa entrar na festa. Você precisa sentar na mesa e desfrutar do que Ele tem para a tua vida. Essa é a ceia que um dia nós vamos viver. E eu tenho certeza, irmão, que eu vou encontrar com você lá, e a gente vai se alegrar. Aleluia. Faz isso com entendimento. A mídia pode projetar aqui 1 Coríntios 11, versículo 23, por favor, para a gente ler. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Você pode fazer isso agora?
semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aleluia. Vamos fazer isso? Glória a Deus. Eu não sei quanto se alegra, mas eu me alegro muito. Aleluia. Glória a Deus. Você estava dizendo agora: cantar o teu amor, expressar a tua grandeza e viver para o seu louvor. Quando eu canto algo, eu estou atraindo aquilo para mim. Quando eu canto alguma coisa, eu estou dizendo: ó, isso é o que eu faço. Eu estou declarando algo que eu não só estou dizendo, mas que eu preciso fazer. Queridos, quando você começar a cantar o amor de Deus, quando você começar a desfrutar daquilo que Ele preparou para você, coisas poderosas serão liberadas sobre a tua vida. Quando você participa de uma mesa como essa, você está declarando: Jesus, eu acredito no Senhor. Jesus, eu te amo e por isso que eu vim aqui nessa tarde. Jesus, eu entreguei a minha vida e eu quero viver segundo a tua vontade. Por isso que eu vim aqui hoje. Jesus, você é a razão da minha vida. Você está declarando nessa tarde: Jesus, eu vivo para você. Eu não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Você está dizendo para Ele: ei, Pai, já andei muito sozinho. Já fiz algumas ceias que eu nem queria fazer, mas eu decidi, a partir daquele momento que eu te aceitei, a partir do momento que eu disse sim para o Senhor, eu disse: ei, eu não vou viver mais sozinho. Ei, eu não vou ceiar mais no lugar onde o Senhor não quer. Eu não vou mais ceiar só porque o Senhor está comigo. Eu vou ceiar a ceia do Senhor todos os dias da minha vida, porque o Senhor é bom. Aleluia. Ele é bom. Ele é bom. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Queridos, vibra com o amor de Deus. Pelo amor de Deus. Teve uma coisa que eu disse para o Senhor. Eu disse: Senhor, a única coisa que eu quero nessa vida, como cristão, é estimular as pessoas a serem apaixonadas pelo Senhor, como eu sou hoje. Queridos, eu coloquei isso como certo na minha vida. Eu experimentei um amor, eu experimentei uma paixão. Isso me move todos os dias. Quando eu acordo, eu penso nele. Quando eu vou trabalhar, eu penso nele. Quando eu volto do trabalho, eu penso nele. Quando eu vou comer, eu penso nele. Quando eu estou bem, eu penso nele. Mas quando eu estou mal também. Porque desde março de 2009, ele passou a ser a razão da minha vida. E ele me fez apaixonar de um jeito que eu disse: vou fazer sim, Senhor. Eu vou fazer de tudo para estimular com que as pessoas que tenham contato comigo sejam apaixonados pelo Senhor.
E eu disse para ele: a maior coisa na minha vida que eu vou fazer como pai é fazer os meus filhos serem apaixonados pelo Senhor. E meu irmão, eu vou dizer para você, se teve algum momento na minha vida que eu vibrei de forma sem noção, vibrei feito um louco. Você já viu os torcedores de time por aí, né? Foi quando eu vi uma vez minha filha foi pregar num lugar e ela estava pregando. Sabe o que foi que mais me chamou a atenção? Ela estava chorando. Meu irmão, às vezes as pessoas me veem chorando na igreja, acham que é porque eu estou triste. Mas eu quero dizer para você que eu choro pela presença de Deus. Eu choro porque Ele mudou a minha vida. Eu choro porque Ele é bom. Esse é o motivo das minhas lágrimas descer no meu rosto. Eu não derramo uma lágrima sequer pelo que o Satanás faz. Mas quando Deus diz assim, bom dia, eu choro. Eu choro muito, 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 porque eu amo chorar na presença dele. Porque isso para mim é uma demonstração do amor que eu sinto por ele. Eu era um cara metido a durão. E a melhor coisa que um durão pode fazer é chorar. E eu aprendi a chorar. A segunda vez, esses dias aconteceu aqui na salinha, que eu fiquei feliz e vibrei, foi quando o Josemar mandou uma foto e estava Ricardinho com a Bíblia na mão. E Josemar disse assim: hoje foi o meu auxiliar na salinha. Aí eu endoidei, irmão, porque a menina já está chorando, o menino está começando a ler na salinha. Eu estou fazendo o papel que Deus me chamou para fazer. Eu estou feliz demais, porque isso é o que me motiva, é levar as pessoas a querer viver o evangelho verdadeiro, o evangelho que muda e que te impulsiona a viver novas coisas. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. O resto é só consequência. É só consequência, irmão. Aleluia. Eu fico feliz demais na presença de Deus. E eu queria, para finalizar, senão eu vou passar direto aqui, dizer 2 títulos para vocês aqui. Um é de Luciano Subirá, Conhecimento Revelado. Cara, muito bom. Eu estava dando uma lidinha aqui. Ele tem muita coisa a acrescentar na nossa vida, porque a revelação de Deus vem através do amor. E aí tem um outro título aqui de Kenneth Hagin: Amor, o caminho para a vitória. Queridos, esses livros, eles não são de pessoas sobrenaturais, de anjos que escreveram, mas são pessoas que estudaram a Bíblia e que foram inspiradas por Deus a escrever para que eu e você fosse levantado em fé e para mudar a nossa vida. Então, meu irmão, não deixa de ler não. Esse ano eu estou lendo, velho. Meu irmão, pense em ler, ô glória. Aí engraçado que eu pego outro livro para ler, a mulher fala assim: tu está endoidando, né? Eu disse: é porque Jesus é bom. Amém, queridos? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu amo vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia.